Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao Vagando pelo Desconhecido. No episódio de hoje, embarcaremos em uma viagem emocionante para descobrir 7 criaturas intrigantes do nosso folclore, muitas delas ainda pouco conhecidas. Vamos mergulhar em suas origens, narrativas e o impacto que têm na nossa cultura. Prepare-se para se surpreender com esses seres fascinantes. O folclore brasileiro é vasto e repleto de personagens e lendas que variam de acordo com a região, sendo que muitas delas permanecem desconhecidas ou menos exploradas. Aqui estão algumas figuras e histórias do folclore brasileiro que são pouco conhecidas, mas fascinantes. A lenda do Papa Figo, bastante popular nas regiões norte e nordeste do Brasil, descreve uma criatura monstruosa que, embora tenha aparência humana, carrega uma característica sinistra: esconde-se em locais remotos e sombrios, alimentando-se dos fígados de crianças. Sua descrição física é aterradora. Frequentemente, é retratado como um velho decrépito, de aparência doentia e horrenda, com a pele enrugada e suja, o que aumenta o seu caráter assombroso. A lenda conta que ele sofre de uma doença grave e misteriosa, e acredita que comer o fígado de crianças, uma parte do corpo associada à vitalidade e à saúde, poderia curá-lo. Esse ser tem sua origem em narrativas populares que, muitas vezes, são usadas como instrumentos de controle social. Os pais irresponsáveis utilizam a história do Papa Figo como uma figura de medo para educar as crianças sobre os perigos do mundo, principalmente como um alerta para que elas não confiem em estranhos ou não se aventurem em locais perigosos. Não se afaste, ou o Papa Figo vai te pegar, é uma frase comum em muitas casas da região. Além disso, em algumas versões da história, o Papa Figo anda acompanhado de comparsas, que são responsáveis por raptar as crianças e levá-las até ele. A lenda é recheada de elementos macabros e sobrenaturais, mas também tem uma função cultural e moralizante nas sociedades em que circula. Em alguns casos, o Papa Figo é associado a doenças hepáticas, como a cirrose ou a hepatite, que são usadas para justificar sua fome incessante por fígados. Já em outras versões, ele é apenas um ser amaldiçoado, condenado a vagar pela eternidade em busca de órgãos humanos. Por mais que seja uma figura de ficção e folclore, o Papa Figo tem grande relevância na memória popular do norte e nordeste brasileiros. Histórias como essa ajudam a fortalecer laços culturais, sendo passadas de geração em geração, preservando tradições e, ao mesmo tempo, funcionando como mecanismos de ensinamento e advertência para as crianças sobre os perigos reais e imaginários. Nas profundezas da vasta e misteriosa floresta amazônica, onde a densa vegetação esconde segredos há milênios, existe uma criatura temida por todos que se atrevam a invadir suas terras. Conhecido como Mapinguari, esse ser lendário é um dos mais assustadores e respeitados nas tradições orais das tribos indígenas e dos moradores da região. Ele é, ao mesmo tempo, um monstro e um guardião, personificando a força selvagem e indomável da maior floresta tropical do planeta. O Mapinguari é descrito de várias maneiras, mas suas características mais comuns o retratam como um gigante, com mais de 2 metros de altura. Sua pele é coberta por uma espessa camada de pelos grossos e avermelhados, que lhe conferem uma aparência ainda mais imponente. Alguns relatos afirmam que ele possui apenas um olho, no centro da testa, o que lhe dá um ar de criatura mitológica, semelhante aos ciclopes das lendas gregas. Mas o detalhe mais perturbador é, sem dúvida, a enorme boca que se abre em seu estômago, com dentes afiados e vorazes, pronta para devorar qualquer um que ouse desafiar sua autoridade sobre a floresta. A lenda do Mapinguari é antiga e remonta aos tempos em que os primeiros habitantes da Amazônia começaram a contar histórias ao redor das fogueiras. Segundo a tradição indígena, o Mapinguari não é apenas um monstro, mas uma entidade protetora da floresta. Ele é considerado um guardião sagrado, uma força da natureza que tem como missão proteger a selva contra a destruição impiedosa causada pelos seres humanos. Por essa razão, ele é especialmente temido por caçadores e lenhadores, que invadem as florestas em busca de recursos, desafiando o equilíbrio natural da Amazônia. Aqueles que se aventuram pelas matas sem o devido respeito relatam encontros assustadores. Diz-se que o Mapinguari pode ser sentido antes mesmo de ser visto. O ar se torna denso e o cheiro de algo podre se espalha pela floresta. Esse odor é um aviso, dizem, de que o guardião está próximo, e aqueles que o ignoram podem se deparar com a visão aterradora da criatura. Além de seu tamanho intimidador, o Mapinguari emite gritos ensurdecedores que ecoam entre as árvores, fazendo o solo tremer sob seus pés.
Ele é descrito como lento e pesado, mas sua força descomunal é suficiente para derrubar árvores e destruir tudo em seu caminho. O que torna a lenda do Mapinguari ainda mais fascinante é o mistério que a cerca. Alguns afirmam que a criatura pode ter uma base real, sendo talvez uma espécie desconhecida ou uma memória distante de algum animal pré-histórico que habitou a região. Há relatos de avistamentos que continuam até os dias de hoje, com testemunhas jurando ter visto a criatura em áreas remotas da floresta. Essas histórias mantêm viva a chama do mito e reforçam a ideia de que, por mais que tentemos dominar a natureza, ela sempre terá seus segredos e forças ocultas. Romãozinho, no folclore do centro-oeste brasileiro, especialmente em Goiás, é uma figura enigmática e sombria. Descrito como um garoto travesso e maligno, sua história trágica começa com um ato terrível. Em um momento de raiva, ele mata sua própria mãe. Como consequência de sua crueldade, é amaldiçoado a vagar eternamente pela terra, sem descanso, e seu espírito se dedica a pregar peças cruéis nas pessoas, causando acidentes, desastres e tormentos. Diferente de outros personagens travessos do folclore brasileiro, como Saci Pererê, que apesar de suas travessuras pode ter uma natureza redentora ou cômica, Romãozinho é puramente malicioso. Não há redenção em suas ações, e ele simboliza a ira, a maldade e a crueldade humana. Em muitas narrativas, sua presença é considerada um presságio de desgraças ou tragédias, tornando uma figura temida nas regiões onde sua lenda é contada. Essa lenda reflete temores profundos sobre a perda de controle emocional e as consequências devastadoras da violência e do ódio, características que distinguem Romãozinho como uma figura assustadora e diferente das outras entidades do folclore brasileiro. A pisadeira é descrita como uma velha horripilante, de aparência cadavérica, magra, com unhas compridas e sujas, um sorriso maligno e olhos vermelhos penetrantes. Ela usa roupas velhas e costuma aparecer durante a noite, quando suas vítimas estão deitadas. A lenda diz que ela espera a pessoa dormir para então subir em seu peito e começar a pisar nela, o que causa uma sensação de sufocamento. A vítima acorda, mas não consegue se mover ou gritar, entrando em um estado de terror absoluto enquanto sente o peso da pisadeira sobre seu corpo. Segundo a lenda, a pisadeira aparece durante a noite, especialmente depois que a pessoa come uma refeição pesada e vai dormir de barriga cheia. Ela ataca principalmente aqueles que estão deitados de costas. A pisadeira se aproxima silenciosamente. Quando a vítima entra em um sono profundo, ela salta sobre o peito da pessoa, pressionando com seu peso, causando a sensação de sufocamento. Quem é atacado pela pisadeira sente como se estivesse acordado, mas incapaz de se mexer ou gritar. A sensação é descrita como opressiva, com uma dificuldade de respirar, como se algo muito pesado estivesse sobre o peito. Esse fenômeno é associado à paralisia do sono, um estado em que a pessoa está parcialmente consciente, mas os músculos do corpo permanecem paralisados durante a transição entre o sono e a vigília. A lenda do Ipupiara é uma das mais fascinantes e enigmáticas do folclore brasileiro, especialmente por sua associação com seres aquáticos que se assemelham a sereias e monstros marinhos de outras culturas ao redor do mundo. Esses seres, conhecidos por habitar o litoral brasileiro, têm suas origens em relatos que remontam ao período colonial, quando os primeiros exploradores e indígenas locais compartilhavam histórias sobre criaturas que surgiam das profundezas do oceano para atacar seres humanos. O Ipupiara é descrito como uma criatura híbrida, com corpo metade humano e metade peixe, em algumas versões apresentando traços monstruosos como garras afiadas e dentes pontiagudos. Sua aparência é aterrorizante e suas intenções, sempre malévolas. Relatos antigos falam de ipupiaras que emergiam das águas e atacavam pescadores ou aventureiros, arrastando-os para o fundo do mar, onde suas vítimas eram devoradas. A palavra de Ipupiara vem do tupi e significa aquele que vive na água, o que reforça sua conexão profunda com o mistério e o perigo que o oceano representa. Uma das histórias mais famosas sobre o Ipupiara data do século XVI, registrada pelo padre José de Anchieta. Ele descreveu um encontro em que um desses seres foi capturado na costa de São Vicente, em São Paulo. Segundo o relato, o Ipupiara tinha cerca de 2 metros de altura e, quando foi morto, seu corpo mostrou características humanas e animais, com traços que lembravam um peixe gigante. Esse registro é um dos poucos relatos detalhados sobre a aparência e os hábitos dessas criaturas,
que na época provocavam grande temor nas comunidades litorâneas. Embora a lenda do Ipupiara tenha sido amplamente conhecida durante os tempos coloniais, especialmente em regiões como Pernambuco e a costa de São Paulo, com o passar dos séculos, ela foi gradualmente sendo esquecida, cedendo espaço para outras narrativas mais populares do folclore brasileiro, como o Saci, a Iara e o Curupira. Isso pode ter ocorrido pela crescente urbanização e a mudança do estilo de vida das comunidades, que passaram a ter menos contato direto com o mar e suas antigas superstições. No entanto, a figura do Ipupiara continua a carregar o simbolismo do mistério e do terror que envolve o mar e suas profundezas insondáveis. Mesmo que a lenda do Ipupiara tenha perdido sua popularidade ao longo do tempo, ela ainda permanece como uma parte importante do rico mosaico de mitos e histórias do folclore brasileiro, especialmente no que se refere à relação mística e temida que as culturas costeiras têm com o mar. As Furnas de Torres, no Rio Grande do Sul, famosas por suas paisagens deslumbrantes, não encantam apenas pelos penhascos que mergulham no mar e pelas águas cristalinas que brilham ao sol. Entre os pescadores e os moradores da região, circula uma história que mexe com a imaginação daqueles que se aventuram por lá, a lenda da sereia da Furna do Diamante. Dizem que, muito além da beleza natural, as furnas escondem um segredo milenar. Numa das grutas mais profundas, chamada de Furna do Diamante, vive uma sereia mística, uma criatura encantada que protege um tesouro de valor incalculável. Reza a lenda que a sereia, de longos cabelos dourados e olhos que refletem a luz da lua, guarda o acesso a um esconderijo secreto repleto de pedras preciosas, com destaque para um diamante de rara beleza, tão grande que, ao ser iluminado pela lua cheia, reluz como um pequeno sol. A história que passa de boca em boca diz que, em noites de sexta-feira, quando o céu está claro e a lua cheia se ergue majestosa no horizonte, a sereia emerge da água e senta-se à entrada da gruta. Sua voz, melodiosa e hipnotizante, canta suavemente, misturando-se ao som das ondas. Mas há um detalhe: para aqueles que tiverem a sorte, ou a coragem, de encontrá-la, ela sempre pedirá um objeto simples, mas de grande simbolismo, um pente. O pente, segundo dizem, é o que a sereia precisa para manter seus cabelos longos e sedosos, sempre perfeitos. Aqueles que ousam se aproximar e oferecem o pente misteriosa criatura recebem algo em troca: a revelação do local exato onde está escondido o tesouro das Furnas, incluindo o fabuloso diamante. Muitos já tentaram desvendar o mistério. Ao longo dos anos, incontáveis pentes foram deixados à beira da gruta por pescadores, moradores e até turistas que se deixaram levar pela magia da lenda. Alguns até afirmam ter escutado o canto da sereia ao longe, enquanto outros juram que viram uma silhueta dançando sobre as águas sob a luz prateada da lua. Há quem diga que a sereia não aparece para qualquer um. Apenas aqueles que têm o coração puro e uma alma livre, como os antigos navegadores ou os próprios pescadores, podem ter a chance de vê-la. Para os demais, a gruta permanece apenas um local de beleza natural, escondendo seus segredos nas sombras das rochas. Com o passar do tempo, a lenda foi se expandindo e adquirindo novos contornos. Alguns dizem que a sereia foi amaldiçoada e está presa nas furnas, aguardando o momento em que alguém digno libertará seu espírito, mas isso só será possível com o uso de um pente feito de ouro, forjado com diamantes. Outros contam que aqueles que tentam roubar o tesouro sem a permissão da sereia desaparecem misteriosamente, engolidos pelo mar ou perdidos para sempre nas profundezas da caverna. Independente da versão contada, a sereia da Furna do Diamante continua a fascinar e a encantar os corações de todos que ouvem suas histórias. E assim, em cada sexta-feira de lua cheia, há sempre alguém que se aventura até as furnas, pente em mãos, com a esperança de que, naquela noite, a sereia finalmente apareça e revele o mistério que há tanto tempo paira sobre aquele lugar mágico. Nas profundezas escuras do Rio São Francisco, uma entidade antiga e temida guarda o curso das águas. Conhecido como Caboclo d'Água, essa criatura mítica faz parte do imaginário popular, especialmente nas comunidades ribeirinhas do estado de Minas Gerais. Suas histórias são contadas há gerações, misturando respeito e medo, e muitos acreditam que ele ainda vaga pelas correntes do rio, observando os barcos que ousam navegar sem sua permissão. Descrito de forma assustadora, o Caboclo d'Água possui uma aparência que combina traços humanos e elementos do rio. Sua pele é sempre coberta por uma grossa camada de lama, o que lhe confere uma aparência espectral, como se fosse parte das águas turvas do São Francisco.
Seus olhos, grandes e brilhantes, cintilam na escuridão da noite, refletindo as luzes das embarcações que passam. E, acima de tudo, sua força descomunal é o que mais aterroriza aqueles que o conhecem. Muitos afirmam que ele é capaz de virar embarcações com um simples toque, ou até mesmo de arrastar pescadores para as profundezas, onde jamais são vistos novamente. As lendas em torno do Caboclo d'Água são variadas, mas todas concordam em um ponto: ele é uma figura vingativa e feroz. Acredita-se que aqueles que tentam pescar ou navegar pelo rio São Francisco sem mostrar o devido respeito acabam provocando sua ira. Os pescadores contam que ele é sensível ao cheiro de peixe fresco e ao barulho das redes jogadas no rio, e que, se não for feita uma oferenda ou pedido de permissão, o Caboclo d'Água emerge das profundezas, atacando sem piedade. Suas emboscadas são rápidas e implacáveis. Barcos são encontrados destruídos, ou então as pessoas simplesmente desaparecem, deixando para trás apenas fragmentos de madeira e redes rasgadas. Os mais velhos afirmam que o Caboclo d'Água é, na verdade, o espírito de um antigo morador da região, um ribeirinho que fez um pacto com as forças da natureza. Para proteger o rio e suas riquezas, ele teria se transformado nesse ser sobrenatural. Outros dizem que ele é uma manifestação da própria fúria do rio, uma entidade que personifica a força destruidora das águas, surgindo em épocas de cheia para reivindicar seu território e punir os que desafiam seu poder. Apesar de sua natureza violenta, o Caboclo d'Água também é visto como uma figura necessária. Nas conversas à beira do rio, alguns pescadores mais experientes dizem que, se ele não existisse, o São Francisco já teria sido devastado pelos homens, suas águas saqueadas e suas margens destruídas. O Caboclo d'Água, com sua vigilância incansável, assegura que o rio continue vivo e selvagem, e que as tradições dos ribeirinhos sejam respeitadas. E assim, a lenda do Caboclo d'Água continua a ser passada de geração em geração, uma advertência aos que navegam e vivem das águas do São Francisco. Seu nome ecoa nas margens do rio, nas vozes dos mais velhos e nas canções dos pescadores, lembrando a todos que as forças da natureza, embora belas, podem ser também ferozes e impiedosas. Essas lendas oferecem um vislumbre do folclore oculto e menos conhecido do Brasil, ressaltando a riqueza e a diversidade cultural que muitas vezes permanecem à margem das narrativas populares mais amplamente divulgadas. Isto é um exemplo do uso do medo como uma ferramenta de controle social, refletindo preocupações culturais e sociais da época e transmitindo valores de proteção às crianças dentro do contexto familiar, e que vem sendo passado de geração em geração. Este foi o vídeo pessoal. Espero que tenham gostado. Caso alguma lenda que você conheça não apareceu no vídeo, deixe no comentário que podemos fazer uma parte 2 deste vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Até o próximo vídeo.